E se eu for lá e der tudo errado? E se eu fizer isso e não conseguir ter o sucesso? E se eu pegar esse caminho e sofrer um acidente de carro? Tem umas coisas assim que a gente pensa, por quê? Eu sempre digo que quando a gente nomeia, a gente dimensiona. Anota isso, quando eu nomeio, eu dimensiono. Uma mudança de postura e de posicionamento frente ao mundo é uma mudança de comportamento, sim. Não acredite em tudo que você pensa. Eu sei que essa frase geralmente é colocada de não acredite em tudo que você ouve, não acredite em tudo que você vê, mas essa máxima sobre o pensamento é muito verdadeira. Meu nome é Natália Mor, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Espero que você esteja bem, confortável e hoje nós vamos nessa viagem no mundo dos pensamentos. O que é bem engraçado, né? Porque pensamento já às vezes é uma viagem, mas vamos lá. Bom, por que não devemos acreditar em tudo que pensamos? Eu sei que desde que separamos entre corpo e mente, né, desde que Descartes foi lá e falou sobre isso, muitas vezes o pensamento ele está relacionado à racionalidade. Nós achamos que tudo aquilo que pensamos é muito lógico e logo pensamos que tudo é muito real. Ao mesmo tempo, nós pensamos que sempre que há uma emoção envolvida, não há uma racionalidade naquilo que estamos sentindo e logo isso não é real. No geral, né, claro, existem exceções, né, gente? Sempre vão existir exceções, mas no geral a gente tem essa linha de pensamento. Porém, o que a ciência vem mostrando e a terapia cognitivo-comportamental é que os pensamentos, eles estão ligados ao quê? A nossa visão de mundo e a nossa interpretação sobre as coisas. A nossa interpretação sobre a realidade, ela vem de acordo com as nossas crenças. Então, assim, se a gente for lembrar um pouquinho do modelo cognitivo, o pensamento automático, ele é a pontinha do iceberg aqui. Depois nós temos as crenças intermediárias e as crenças centrais. As crenças centrais são as ideias que formamos ao longo da vida sobre nós mesmos. As crenças intermediárias são as regras e pressupostos que criamos para atender essas crenças centrais. E os pensamentos automáticos, eles são como um flash de uma câmera, né? Ele é muito rápido, a gente às vezes nem percebe, e eles definem a forma como nós nos sentimos e nos comportamos. Na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, chamada carinhosamente de TCC, nós temos essa tríade: pensamento, emoção, comportamento. Então, pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, nós não conseguimos ver o pensamento isolado das emoções e dos comportamentos. E nós também conseguimos enxergar que os pensamentos muitas vezes são enganosos. Eu sei que nós temos aquela questão de que muitas vezes o coração é enganoso, os sentimentos são enganosos, mas a nossa mente também. Tanto que, se não fosse assim, nós não adoeceríamos da mente, né? Nós viveríamos saudáveis e muito bem, né? Mas a nossa interpretação da realidade, esse filtro que colocamos, é aquilo que define de forma positiva como enxergamos o mundo e dosamos as nossas experiências, mas também pode nos dar uma visão equivocada sobre a realidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, com vários exemplos de como as distorções cognitivas estão presentes no meu e no seu pensamento também. E eu já quero começar falando sobre uma distorção cognitiva que é muito comum, mas assim, nos faz pensar sobre como nós vemos as coisas mesmo, como nós enxergamos a realidade. Porque olha só, o nome dela é leitura mental. Nada muito criativo, né? Se parar pra pensar, leitura mental, alguém que lê mentes. Só que se a gente parar pra pensar, é possível ler a mente do outro? Não, né? Talvez alguém diga que você pode ler os sinais corporais, ok, mas a mente, o que a pessoa está pensando? Não. E acontece muito na clínica de virem as pessoas contando alguma discussão, alguma conversa que tiveram com marido, esposa, namorado, namorada, e aí falam assim: eu sei que ele estava pensando que eu não sei o que eu tô fazendo. E aí ok, essa pessoa disse, não, mas ela pensou, eu tenho certeza. E é muito engraçado nesse momento, como a pessoa se dá conta que ela não tem uma bola de cristal, ela não tem a capacidade de ler mentes, mas ela age como se tivesse. E qual que é o problema disso? Acontece que se você acha que sabe o que o outro está pensando, você não abre o caminho para a comunicação, você não sabe de fato o que o outro estava pensando, que muitas vezes assim, é totalmente diferente daquilo que você estava pensando naquele momento, né? Então, assim, ele pode estar pensando que
ele acha que... Você pensou, né? Ele acha que eu não sei o que eu estou fazendo e, na verdade, a pessoa está pensando em outras coisas. Por exemplo, se você tem dificuldade, por exemplo, para dirigir ou para estacionar o carro e você resolve para um lugar longe, e aí ele acha que eu não sei o que eu estou fazendo. E, na verdade, a pessoa está pensando em como te ajudar, ou preocupado com o que pode acontecer, ou inúmeros pensamentos que uma pessoa tem. Se a gente olhar para os nossos próprios pensamentos, eles não são assim, não seguem uma linha reta. Eles acabam, às vezes, indo para várias direções, várias perspectivas. Mas, quando nós vamos ler a mente do outro, é sempre assim, né? Direto. Eu sei o que ele está pensando. E como que eu resolvo isso? Primeiro, você identifica que está tendo essa distorção cognitiva de leitura mental. E aí, você começa a questionar esse pensamento para ali. Eu não sei o que o outro está pensando. Então, você pode conversar, perguntar: eu percebi que você está em silêncio. Né? Parece, se falar assim com o marido ou com a esposa, vai dizer: meu Deus, tá bancando a terapeuta, né? Tá bancando a psicóloga. De uma forma mais normal, né? Ali, eu sei, normal é boa, eu usando cada termo nesse vídeo. Não, gente, mas de uma forma natural, uma forma mais natural. Eu sei, eu estou percebendo, né, que você está em silêncio. Tu tá tão quieto. O que tu tá pensando? O que aconteceu, né? Tá tudo bem? Isso é uma forma mais natural de conversar, né? Principalmente se você é do sul, né? O tu é total aqui. Mas, assim, você vai perguntar pro outro aquilo que está acontecendo, tentar entender e se prepare para a resposta. Às vezes, a gente usa a leitura mental como uma forma de esquiva para não entender, não considerar a realidade. Então, não usar a leitura mental é tentar cada vez mais se aproximar da realidade e entender de verdade o pensamento do outro. E isso faz relacionamentos saudáveis. Não ficar tentando interpretar, tentando inferir, tentando compreender pela sua perspectiva, mas tentar entender a perspectiva do outro também, né? Isso faz, com certeza, os relacionamentos serem muito melhores. Aí, depois da leitura mental, temos uma outra que é muito comum, que é a culpabilização, ou atribuição de culpa. É aquela pessoa que está ali no trabalho e chega um colega e não fala com a pessoa e ela começa a buscar ali na memória o que ela pode ter feito de errado para que o outro não falasse com ela. Desconsiderando totalmente que a outra pessoa pode estar num dia ruim, pode ter passado por alguma coisa em casa, pode estar preocupada, excessivamente preocupada ou ansiosa com alguma coisa do trabalho. Aliás, né, para a pessoa às vezes chegar e não enxergar nada, ela está ali presa no mundo interno dela. É uma inferência, né? A gente acha que é isso, mas não necessariamente tem a ver com a pessoa. E caso tenha, isso que é importante, assim, algumas distorções, alguns pensamentos não são distorções, obviamente, são considerações da realidade, mas você só vai saber se é real ou não se você comparar com as evidências da realidade, ou seja, avaliar o comportamento do seu colega, conversar com o seu colega. E assim, se o seu colega está chateado porque, sei lá, você não saiu para almoçar ontem com a pessoa e a pessoa ficou chateada, talvez você deva rever um pouco essas amizades no trabalho que você tem, porque pessoas que são maduras não ficam remoendo, né, os pensamentos ou as situações, elas resolvem, né? E isso é algo que você vai sempre ver eu falando aqui. Situações difíceis e ruins acontecem com todo mundo. A gente fica chateado, às vezes, por coisas que a gente não entende, que estão totalmente ligadas às nossas crenças. Por isso, o pensamento automático, por isso, as distorções cognitivas. Mas, se a gente começa a fazer esse movimento de buscar o autoconhecimento, entender por que a gente se sente assim, por que a gente, primeiramente, né, pensa assim, se sente assim, se comporta assim, a gente vai automaticamente mudando o nosso posicionamento frente ao mundo e os nossos relacionamentos também. Então, assim, claro, né, não dá pra chegar pra pessoa e, porque não tá falando comigo? Por causa da culpabilização, porque às vezes tem esse efeito, a pessoa se sente tão culpada que fica tentando agradar o outro, ou vai lá confrontar o outro, tentar entender o que aconteceu. E às vezes você só precisa dar um espaço, deixar a pessoa falar. Se ela não falar, você conversa: olha, aconteceu alguma coisa, eu percebi que tu chegou, não tá falando muito comigo, fiz alguma coisa, ou algo aconteceu. Mas assim, gente, dê tempo ao tempo, né? Essa questão da culpabilização, dependendo de como for o seu padrão de comportamento, isso pode incomodar muito. E você ficar remoendo aquilo e ficar também muito preocupado em resolver, assim, sem dar espaço. Então, parece que eu me contradisse, mas não é, né? Assim, eu sempre vou dizer para você optar pela comunicação no relacionamento, inclusive de trabalho, amizade, enfim. Mas é importante dar um certo espaço para que a pessoa se expresse. Se ela não se expressar,
e você precisar compreender aquilo ali, talvez você deva conversar com a pessoa, mas você tem que avaliar outras coisas. O mais importante aqui não atribua automaticamente culpa a você mesmo, né? Porque senão você vai carregar o que eu chamo de a mochila da culpa, né? Tudo vai colocando ali, quando você vê, você não consegue mais nem andar de tão pesado que tá, por causa de toda essa culpa que não é sua e que você pegou. Outra distinção importante a fazer aqui é que culpa é diferente de responsabilização. Responsabilização é quando eu tomo uma atitude consciente de tudo aquilo que envolve essa atitude. Então, assim, eu sei por que eu fiz, eu sei como eu vou fazer e, assim, eu prevejo as consequências que vão ter, né, que vai ter. Podem ser consequências boas ou ruins, né, ou ambas. Mas eu estou pronto ou pronta para aceitar essas consequências e lidar com elas da forma que precisar acontecer. Isso é muito diferente de culpabilização, que é aquela coisa de ficar atribuindo culpa e assim, o que você faz com a culpa? Você se sente triste, você se esquiva de conversar com as pessoas, você fica mais isolado e aí continua, né, reforçando esse pensamento de ninguém gosta de mim, ou eu faço as coisas erradas, ou a gente vai para outra distorção agora, o pensamento dicotômico, ou o famoso tudo ou nada. Que é isso, ninguém gosta de mim, eu nunca faço nada certo, tudo está ruim. É esse pensamento muito taxativo de as coisas ou são muito boas ou muito ruins. A pessoa não consegue ver os nuances da situação. Ou se algo acontece que estraga o dia da pessoa, tudo vai colocar no mesmo balaio, né? Coloca tudo ali dentro. Como se todos os eventos fossem influenciados por esse. Ele mostra uma certa inflexibilidade do pensamento. E isso, lidar com a inflexibilidade do pensamento é algo muito difícil. Existem pontos da sua personalidade e pontos das suas crenças, e não aqui crenças da TCC, aqueles conceitos de crenças centrais e tudo mais, mas, digamos assim, dos seus valores que você tem que realmente manter firmes ali. Mas, no geral, nós somos muito flexíveis com as coisas que a gente acredita, a gente às vezes... Não todos, né, gente? Mas muitas vezes a gente muda aquilo que a gente pensa ou a nossa fala para agradar o outro. Mas quando diz relação a nós mesmos, nós mostramos uma inflexibilidade enorme, né? Então, assim, as coisas não são muitas vezes preto no branco, né? Isso pode ser muito mal interpretado, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer. As coisas não são assim, tudo é ruim ou tudo é bom, tudo deu certo ou tudo deu errado. Existem, mesmo dentro ali da realidade, mesmo dentro do projeto que você está executando, por exemplo, existe sucesso e existe fracasso junto. Claro que o resultado final, gente, ou é sucesso ou é fracasso, mas dentro da sua caminhada, dentro de um projeto, dentro de dentro de um crescimento, por exemplo, ele vai ter ali pequenas vitórias, pequenos fracassos até chegar ao resultado final. Quando a gente tem um pensamento dicotômico, a gente não consegue ver o processo, a gente só enxerga o resultado e geralmente leva ele para o lado pior que tiver. Eu não sei se vocês perceberam hoje, até aqui, até esse momento que a gente falou, não sei se você percebeu que a maior parte das distorções são o quê? Negativas. E por que isso? Podia ter uma distorção positiva, né? Seria bom. Mas não tem, porque as distorções, elas têm esse caráter de negatividade, né? Elas levam a gente para um lugar que não é real e que é muito pessimista, né? E pessoas pessimistas vão ter várias dessas distorções. Pessimismo não é a melhor definição, mas é esse conjunto de pensamentos negativos que existem. Só que a distorção não é só o pensamento negativo, que aí a gente entra numa distorção específica, que é o filtro negativo, que é exatamente isso. É colocar um óculos como se tudo que acontecesse fosse ruim. No pensamento dicotômico, é tudo muito bom, tudo muito ruim. É o tudo ou nada. Ou é isso ou nem quero. Como se fosse assim. Já no filtro negativo, não importa quantas coisas boas aconteçam no seu dia. Você sempre vai ver ele meio acinzentado. É basicamente isso. Mas eu falava das pessoas pessimistas porque a distorção cognitiva, ela não é só um olhar negativo frente à vida. Isso nós podemos ver, né, na questão do humor e podemos ver no filtro negativo e em várias outras distorções. O que a gente está falando aqui é distorcer a realidade, transformar ela numa coisa que ela não é, né? E assim, isso acontece com todo mundo. Se você identificou algumas até agora, fique tranquilo. Isso é muito, muito mais comum do que a gente pensa.
E pra gente fechar, as distorções cognitivas existem várias, eu trouxe algumas aqui, né? Se você se interessar, eu posso trazer mais também pra gente estar conversando. Mas é a distorção cognitiva e se? E se eu for lá e der tudo errado? E se eu fizer isso e não conseguir ter o sucesso? E se eu pegar esse caminho e sofrer um acidente de carro? Tem umas coisas assim que a gente pensa no e se, e geralmente, por ser uma distorção, é algo sempre muito negativo. E se a gente pode pensar em vários e se's, e eu quero que você pense se você já teve esse tipo de pensamento também, né? Se tiver, anota esse pensamento para a gente poder, né, questioná-lo. Mas o e se, ele tem sempre essa conotação de e se alguma coisa, se eu fizer alguma coisa, se algo acontecer, e sempre traz uma consequência muito ruim, né? E o que a gente pode fazer nesse momento com esse é justamente colocar uma energia ao contrário, né? E se eu for lá e tudo der certo? E se eu pegar esse caminho e chegar muito mais rápido? E se eu falar com ela e ela aceitar o meu pedido de namoro, né? Digamos assim. Pode ser vários e se's que você tem dentro de você. Veja bem, questionar as possibilidades de consequência, né? Ter uma previsibilidade é uma coisa, é importante, né? Você imaginar vários cenários. Agora, ficar no e se e ficar só pensando coisas negativas e é só isso, gente, é só o pensamento do e se eu for lá e nada der certo. Tu não pensa numa solução. Então, o e se ele tem que ser contraposto com o e se algo der certo, se isso for bom. E aí você vai começar a aumentar a sua perspectiva, melhorar, né? Abrir mais a perspectiva para ver outros nuances, outras coisas que podem acontecer. Porque a distorção cognitiva, ela tende a nos levar a acreditar que nosso pensamento é real, que a gente viu lá no início que não é bem assim, não é pra gente achar que tudo que a gente pensa é real. E vem com essa carga negativa emocional que faz com que a gente sinta tristeza, desânimo, às vezes raiva, às vezes indiferença. Então, assim, faz com que essas distorções, esses pensamentos fazem com que nós tenhamos um humor mais deprimido, né? E o nosso comportamento geralmente vai ser o de ou se isolar, ou não fazer, ou ficar paralisado, ou comer muito, ou beber muito. A gente não vai ter, a partir de um pensamento ou de uma distorção cognitiva, uma emoção positiva e um comportamento positivo. Muito pelo contrário. Nós teremos emoções negativas e teremos... Claro, emoções negativas não é uma boa definição, mas vocês entendem. Eu quero dizer que negativo, emoções que nos paralisam, nos deixam com humor deprimido, e emoções positivas, digamos, seriam as emoções que nos deixam felizes, alegres, enfim, né? Com motivação para fazer as coisas. Mas, voltando, né? A distorção gera uma emoção que geralmente é negativa, que gera um comportamento geralmente de esquiva ou de compulsão por alguma coisa. Então, a gente fica nesse ciclo. E isso alimenta, obviamente, o pensamento distorcido, porque essa é a realidade. Se eu acho que o outro pensa que eu sou um fracasso, eu fico no mesmo lugar e as minhas ações me levam a não me realizar no trabalho, obviamente o ciclo aí tá feito, né? Então, eu vou ficar alimentando esse ciclo. Por isso que eu fiz esse vídeo para vocês, conversando, e gostaria que a gente conversasse mais nos comentários também sobre as distorções. É muito interessante porque a primeira vez que a gente entra em contato com isso, a gente percebe que a gente tem várias, né? E por que isso é importante? Por que eu tenho que saber o nome disso, que eu tenho distorção cognitiva e as que eu tenho? Porque eu sempre digo que quando a gente nomeia, a gente dimensiona. Anota isso. Quando eu nomeio, eu dimensiono. Pode parar para pensar em qualquer situação da sua vida. Se algo não tem nome, se algo é incerto, se eu não consigo compreender, se eu não consigo nem dizer aquilo, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso, de às vezes estar sentindo uma coisa e não saber nem como falar, não sabe nem expressar aquilo. Parece que aquele sentimento ele é muito maior do que ele é. Agora as pessoas vão pensar, tá, mas eu digo que a minha esposa é um sentimento enorme, a palavra nem diz o que eu quero dizer. Sim, mas em geral, quando a gente tem um sentimento, uma coisa, algo que acontece, algo que a gente vê, que a gente não entende e não consegue nomear, isso se expande de alguma forma dentro de nós. E quando a gente nomeia, principalmente quando a gente fala de pensamentos, de distorções, de emoções, né, de ansiedades que nós temos, quando a gente consegue dar o nome, a gente consegue, parece que,
colocar ali próximo e entender aquilo. Então, assim, se eu sei que eu estou fazendo uma leitura mental, obviamente eu vou questionar, ou deveria, pelo menos, né? Questionar esse pensamento e entender que, bom, é uma distorção, eu estou achando que eu sei o que o outro está pensando, mas eu não sei. Então, eu vou agir de outra forma. Eu não vou ficar já me sentindo mal e me afastar da pessoa. Eu vou pensar, bom, eu posso estar errado? E tomara que eu esteja às vezes, né? Porque às vezes a gente lê certinho, mas nem sempre. Mas eu posso estar errado. Vou perguntar ou vou tentar entender o que está acontecendo. Vou me comunicar com o outro. E aí, o desfecho pode ser totalmente diferente. Isso é muito interessante. Todas as distorções, elas trabalham nisso. De nos fazer não enxergar a realidade e nos fazer ter uma visão muito negativa das coisas. Então é importante, e não porque você precisa ser super positivo para ser feliz. Às vezes as coisas são ruins mesmo, às vezes você passa por situações de sofrimento e tudo bem, mas você precisa medir as coisas, mensurá-las, né, entendê-las. Então, saber das distorções cognitivas te ajuda a compreender primeiramente, identificar primeiramente, compreender aquele fenômeno e aí sim agir de uma forma diferente, porque você age sempre da mesma forma. Eu acho que eu tô andando na rua e eu acho que os outros estão pensando que eu sou estranha. Logo, eu me sinto triste, desanimada e preocupada e logo eu não ando mais na rua, entendem? Pode parecer que não é assim, mas o nosso mecanismo de funcionamento ele é muito assim. Ele acaba pegando... Por que é tão direto? Por que eu falando é tão óbvio? Porque a gente não consegue identificar alguma parte. Ou a gente não entende como está se sentindo. Geralmente, justamente a gente sabe o que está sentindo, tristeza, por exemplo. Mas geralmente a gente não identifica o que a gente pensa. A gente não consegue ver que todas as vezes que a distorção veio, eu me senti assim, eu me comportei exatamente da mesma forma. Então, assim, uma mudança de postura e de posicionamento frente ao mundo é uma mudança de comportamento, sim. Então, pra gente finalizar e resumir isso aqui, né, assim, eu espero que tenha sido bom até aqui pra você, que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se gostou, por favor, já deu curtir, né, comenta aqui embaixo se você se identificou com alguma distorção. Identificou alguma que você tenha, e se identificou com uma distorção é boa, né? Eu sou a leitura mental. Não, gente. Se você identificou em você alguma das distorções que eu falei, né? E também compartilha isso com alguém, não como indireta, pelo amor de Deus, né? A pessoa vai lá e não conversa com o namorado e manda o meu vídeo pra dar uma indireta pra pessoa. Não, gente, não façam isso. Conversem. Mas se você achar que isso pode beneficiar alguma pessoa, alguém que vai se interessar, compartilhe também, né? Mas para fechar esse assunto, é importante isso, entender o modelo cognitivo, entender que nem tudo aquilo que você pensa é real e aprender a se observar e identificar sempre esses pensamentos, as emoções e como eu me comporto. Só isso já vai te ajudar a ter uma vida muito mais saudável e já vai te ajudar a trilhar esse caminho do autoconhecimento que é tão importante para lidar muito bem com relacionamentos, com a vida no trabalho, com a família e até consigo mesmo, né? Então é isso, pessoal. Se tiverem alguma sugestão, podem deixar nos comentários também. Até a próxima e até mais.